Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo à Palavra da Tarde. É um imenso prazer tê-los aqui comigo para juntos estudarmos, aprendermos, sermos admoestados pela palavra do Senhor. Nossa, pastor, o que é admoestado? Admoestado é uma correção que Deus nos faz elevar em fé, em esperança, em caráter, ou seja, Deus sempre trabalhando ao nosso favor. Para que você está sofrendo? É o título de hoje. Eu, pastor Benjamin, quero compartilhar este conhecimento com você. Então venha comigo para esta viagem interbíblica. O livro de 2 Tessalonicenses, ele nos ensina grandes verdades acerca do sofrimento, acerca do juízo de Deus, acerca do que nos torna dignos. São muitas verdades. Eu queria realmente pegar esse texto e fazer, sabe, destrinchar ele assim, trazer, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então eu falei, opa, eu vou fazer aqui, eu vou ler junto com eles, eu vou ler junto com o povo e eu vou explicando pela misericórdia do Senhor conforme a capacidade que ele me deu. Juntos vamos entender para que estamos sofrendo, para que você sofre. Sofrimento é o que nós temos na vida, mas todo sofrimento é um sofrimento benéfico, é um sofrimento hábil para ser sofrido, é situação que nós precisamos passar. De fato, existe algum tipo de sofrimento que devemos passar? Vamos lá para o texto bíblico. Aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm um pelos outros vai aumentando. Olha só, eu preciso lembrar você que esta igreja aqui não era uma igreja perfeita. Esta igreja que se encontrava em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que se empenhava na busca ao Senhor. E aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo para eles no versículo 3, devemos sempre dar graças a Deus pela fé que em vocês cada dia mais cresce e pelo amor que vocês têm um pelos outros vai aumentando. Então, eu quero deixar bem claro, tudo que nós vamos ler é com este pano de fundo. Qual o pano de fundo, pastor? O plano de fundo de que nós estamos tratando de uma igreja que ela cresce em fé e que ela aumenta em amor uns para com os outros. Ou seja, ela cumpre um dos dois maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ela está no caminho do céu, ela está agradando a Deus. Ela deve ter problemas, essa igreja tinha problemas, tinha dificuldades, mas ela estava cada dia mais crescendo, se empenhando. E aqui no versículo 4 ele diz assim: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho orgulho de vocês, e não somente eu, mas nós nos orgulhamos. Nós quem? Bom, vamos encabeçar aqui essa titularidade a Paulo, Silvano e Timóteo, pois no versículo 1 são esses três que estão presentes nesta carta. Eles estão cientes desta carta. Então, presume-se que Paulo, Timóteo e Silvano estão se orgulhando da igreja de Tessalônica, porque eles têm com muita perseverança e fé demonstrado que estão suportando perseguições e tribulações.
Olha que coisa interessante, porque perseguição e tribulação é algo que nós realmente não gostamos. E precisamos lembrar que a perseguição que ocorria na igreja de Tessalônica não é a perseguição que ocorre, pelo menos aqui no Brasil, não. Pelo menos aqui no Brasil, não. Primeiro nós temos que lembrar que naquela época o cristão ele era perseguido porque a sua religião ou a sua crença era considerado um culto clandestino, uma crença clandestina. Na verdade não se chamava nem de uma religião. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época onde havia dois povos, base, os judeus e os romanos. É um período pós-Jesus, pós-morte e ressurreição do mestre. Ali tem os judeus. Pensa para um judeu que tinha todo um ornamento da lei de Moisés. Chega um cristão e fala para ele: você não precisa mais viver as burocracias, os processos burocráticos que você antes precisava fazer e viver para ouvir Deus ou para ofertar a Deus. Você não precisa mais de um sumo sacerdote homem. Você não precisa mais guardar o sábado. Você não precisa mais oferecer um animal, um boi, um cabrito, um carneiro. Você não precisa. Para o judeu, isso era uma afronta. Isso era uma blasfêmia. Então, o que o judeu fazia? O judeu causava reprimenda. Para ele era um absurdo dizer isso. E para os romanos? Para os romanos era um absurdo ouvir dizer que os cristãos chamavam o seu mestre de rei e rei dos reis. Sendo que César, naquela época, era o único imperador que ele acreditava que tinha o poder da vida e o poder da morte. Lembra desse sinal que você já deve ter visto em algum filme, fazendo assim ou assim, tipo vive ou morre? Esse sinal era um sinal e um hábito que César fazia quando ele jogava algumas pessoas nos seus, como que a gente pode chamar? Nos seus eventos no Coliseu, onde eles chamavam de Olimpíadas, eventos, que na verdade em alguns segmentos era uma carnificina. Ali se julgava muitos cristãos para serem atracados por gladiadores ou por leões famintos. Então entenda uma coisa, o cristão naquela época, a perseguição que a igreja sofria naquela época, não se compara com a perseguição que pelo menos nós sofremos aqui no Brasil, ou que a igreja sofre no Brasil. Não estou dizendo que a igreja não tem sofrido perseguição ou passado por tribulação, mas é incomparável se nós formos trazer a época dos irmãos primitivos com a nossa época. Hoje nós temos lei que nos garante o culto, eles não tinham. Eles tinham que fugir das suas casas, algumas mulheres eram estupradas, muitas pessoas, muitos cristãos, famílias inteiras eram jogadas no Coliseu para serem devoradas por leões. Ou seja, nada disso entra na nossa cabeça hoje, porque de modo nenhum alguém pode te rejeitar pela sua religião. Hoje é considerado o cristianismo uma religião. Naquela época não, era um culto clandestino. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 4, olha, é por isso que nós mesmo nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu me orgulho de vocês e refiro-me a vocês em todas as igrejas do Senhor, por causa da perseverança e fé, perseverança em fé, algo que muitos de nós não temos, perseverança e fé. A fé tem que ser uma fé viva, genuína. A perseverança tem que ser uma perseverança, me perdoe a redundância, tá? Me perdoe a redundância. Mas a perseverança tem que ser uma perseverança que persevera. Senão ela não é perseverança. Ou seja, se você não permanecer constante, como que você pode dizer, sou perseverante? Se você não continuar ali, no ponto, até que se cumpra, como que você pode dizer, sou perseverante? Então, perdoe-me a redundância, mas a perseverança precisa ser uma perseverança que persevera, senão não faz sentido. E aqui, esta igreja está tendo tudo isso. Ela está tendo fé e ela está perseverando. Em meio ao quê? Em meio a um momento de oração apenas? Em meio a um culto que ela tem que assistir? Não. Em meio às perseguições e tribulações. Talvez você não consiga entender, se perseguia, batia nas portas, arrombavam as portas das casas, levava as mulheres, puxavam pelo cabelo, os homens eram estraçalhados, mortos, quantas pessoas foram estrupadas
por soldados, ou seja, era uma carnificina só. Por isso que muitas pessoas hoje, muitos crentes hoje, eles não entendem o quanto os nossos irmãos primitivos sofreram para que hoje nós pudéssemos estar aqui. O quanto estes foram um símbolo de orgulho. Talvez você esteja aí e você está chorando por causa de um boleto. Você está chorando por causa de um aluguel que você precisa pagar. Não estou aqui menosprezando sua dor de modo nenhum. Não quero aqui fazer comparação desproporcional. Eu sei que dói, eu sei que é uma luta, é uma tribulação, mas se eles perseveraram numa perseguição e numa tribulação tão intensa, será que você não tem poder de Deus para perseverar esta? Para perseverar o boleto, a doença, a enfermidade, perseverar crendo que Deus cura e ver Deus curar, perseverar que Deus pode libertar e ver Deus libertar, perseverar que Deus pode te dar condição de sair deste buraco financeiro e ver que Deus te tirou do buraco financeiro. Ou seja, certamente, se Deus deu para eles suporte, força, poder para suportar, com certeza Deus dará força, vigor para você suportar toda e qualquer dificuldade, perseguição ou tribulação. O versículo 5 diz: isto é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Isto que? As perseguições e as tribulações é um sinal. Você precisa entender que faz parte do pacote do evangelho sofrer e ser perseguido. Jesus deixou claro. Sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto? Eu gosto muito de sinceridade. Ainda que doa à primeira instância, quando a sinceridade é falado pela boca de alguém que te ama, é muito bom. Porque ainda que doa, ela te traz um refrigério, ela evita sofrimento. Jesus disse: no mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o mundo já está derrotado. Jesus já venceu e nele nós somos mais que vencedores, isso é fato. Mas ele disse: vocês vão ter aflição. Jesus disse: vão colocar vocês em prisões diante de governadores por causa de meu nome. Aconteceu naquela época e não é o que acontece hoje. Você tem que ir prestar conta para juiz, você é processado por isso e aquilo. Se tentam criar leis para dificultar você abrir um salão, para você ter uma igreja e comportar pessoas ali para ensinar a palavra, você é ridicularizado numa empresa, tem empresa que ridiculariza, tem vizinho que não gosta de você só porque você é crente, nunca te conheceu, nunca falou com você, nunca trocou 5 minutos, mas só porque você é crente não olha na tua cara. Então nós sofremos esse tipo de perseguição. Se compara? Não, mas é perseguição, é tribulação. E Jesus deixou bem claro, e aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que estas perseguições e estas tribulações que todo cristão passa é um sinal do evidente justo juízo de Deus. E para que esse sinal, pastor? Para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus. Então, o que lhe torna digno, o que lhe faz uma pessoa fidedigna do reino, sabe o que é? São o quanto você se comporta em meio à perseguição e em meio à tribulação. Não dá para reclamar, meu querido. Não é porque você é crente que o céu não vai derramar, ele vai derramar flores ao invés de água. Não é porque você é crente que nas estradas não vai existir mais farol e você nunca vai ter que parar. Não é porque você é crente que você não vai prestar um concurso público ou uma entrevista de emprego e vai ser contratado de primeira instância. Não é porque você é crente que o mundo vai girar diferente para você. Entenda que faz parte do pacote do evangelho sofrer, ser perseguido. Faz parte. Isso lhe dá um selo de qualidade, lhe torna digno do reino dos céus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, pelo que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo porque faz parte do evangelho sofrer o resto das aflições de Cristo. Agora, o fato de sofrer não significa que nós estamos desamparados. Presta atenção nisso. O fato de sofrermos não significa que estamos desamparados. Pelo contrário, temos amparo do céu. Temos amparo de Deus. Amém? O versículo 6 diz assim: pois de fato é justo para com Deus
que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Então olha aí, parece que Deus é vingativo. Pelo contrário, Deus não é vingativo, ele é o vingador. É diferente. O vingador, ele não utiliza de vingança, ele utiliza de justiça, mas ele precisa fazer jus a uma impunidade, a uma injustiça, correto? O vingativo é aquele que guarda rancor, mágoa. Deus não guarda rancor e mágoa. Ele faz justiça. Ele é o meu e o teu vingador. Por isso que nós não devemos nos preocupar com aqueles que nos perseguem e com aqueles que nos causam tribulações. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 40 e pouco, mais ou menos, assim, diz assim, de cabeça, né? Diz assim: orem pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem e amai os vossos inimigos. Ou seja, por que Jesus fala isso? Porque a responsabilidade e a oportunidade de fazer vingança ou ser o vingador não é nossa, é de Deus. Deus é o vingador. Ele não faz vingança, ele pratica a justiça. E aqui o versículo 6 está dizendo: pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês. Então as pessoas que causam, promovem ou elas produzem tribulações contra a nossa vida, pessoas que permitem ser usadas pelo nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás, o próprio Deus proporcionará para eles aquilo que eles têm sido ou têm proporcionado para conosco. Tribulação. Pessoas que puxam o teu tapete no teu serviço. Por isso que eu digo para você, você não precisa se preocupar em praticar justiça contra essas pessoas. Só ora. Por quê? Porque é Deus quem é o teu vingador. Ele é o justo vingador. Entendeu? Deus é o nosso vingador. Cristo é aquele promotor que toma a nossa dor e roga ao juiz, faz justiça por essa impunidade. Ele é o nosso advogado fiel. Tá entendendo? O versículo 7 diz: e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Presta bastante atenção aqui. Presta bastante atenção nesse ponto. O que eu compreendo desse versículo? Vou ler de novo. Ele, aquele que vai, Deus, né? No versículo 6, que vai causar tribulação para quem causa tribulação para nós. O 7 diz assim: e que dê, D de dar, tá? Tem acento no D. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, ou seja, e que Deus vai dar para nós alívio, juntamente com, o apóstolo Paulo está falando, juntamente conosco, ou seja, com ele. Ele diz: olha, Deus vai dar para vocês, ó Tessalonicenses, alívio como ele tem dado para nós. Quando? Quando vai ser esse alívio? Ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha só. Quando que o verdadeiro cristão terá alívio de perseguição e de tribulação? Quando Jesus se manifestar na glória. Então para de reclamar. Tome postura e entenda uma coisa: eu vou passar por tribulação. Não significa que eu estou desamparado, não significa que eu não serei possuidor de vitórias, eu serei possuidor de vitórias, mas não dá para ficar reclamando quando vier uma perseguição, não dá para ficar reclamando quando vier uma tribulação, porque só vou ter alívio absoluto quando se manifestar o meu Cristo entre as nuvens. E ele ainda continua, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica: e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita! Olha um ponto aqui que poucos pregadores pregam. Na internet, tá? Poucos pregadores pregam. Por quê? Porque não dá views, cria polêmica, daqui a pouco dá hater. Então, eles não gostam muito de pregar isso. São poucos os que pregam. Em relação à quantidade de pregadores que tem, são poucos os que pregam na internet.
No Brasil eu sei que tem muitos homens honestos, homens de Deus pregando isso aqui. O quê? O quê, pastor? O que eu acabei de ler. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Deus é vingador dos que não o conhecem. E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. É Bíblia. Não é como que eles chamam, não é legalismo de pastor protestante não, querido. Não é legalismo de pastor protestante não. É Bíblia. Aí vai fazer o quê? Vai rasgar a Bíblia? Vai proibir a Bíblia no Brasil? Não. Olha o que diz. Que ele vai trazer chama de fogo contra quem não conhece a Deus. Deus vai trazer contra quem não conhece ele, teve a oportunidade de conhecer e não conheceu, e contra aqueles que tiveram a oportunidade de obedecer o evangelho e não obedeceram. Você, cristão, tá no olho do fogo aí, tá no olho da mira, viu? Tá na mira de Deus. Como assim, pastor? Ah, mas eu sou cristão. Não. Se você conhece o evangelho e não está obedecendo, você tá no olho deste versículo aqui, ó, na mira deste versículo. Olha o versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, pastor, aqui é o inferno que está falando. Essa expressão eterna destruição, penalidade, serão penalizados com eterna destruição. Olha, eu digo para você, é o fogo do inferno. É o inferno. E vão ser destituídos da face de Deus. Presta atenção. A face de Deus não quer dizer que vão ser destituídos da presença. Como assim, pastor? Deus é onisciente e está em todo lugar. É onipresente e está em todo lugar. Deus estará lá no inferno. Não como um pai amoroso. Não como um pai bondoso. Mas como um juiz. Com seus olhos ardendo em chamas. Querendo vingar toda a injustiça, todo o pecado praticado no mundo. E aqueles que estiverem lá, porque tiveram a oportunidade de ouvir este evangelho, esta pregação, e não converter o coração, serão alvo desta justa e eterna vingança de Deus. Olha aí o versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então, para aqueles que creram, Jesus será admirado. Nós daremos glória a ele. Você crê? Diga aqui no comentário se você crê e se você acredita. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Ou seja, o apóstolo Paulo olha para a igreja de Tessalônica e ele na carta diz, olha, vocês creram no nosso testemunho. Creram na nossa vida, no evangelho que nós pregamos. Nós simplesmente passamos para vocês o que Cristo passou para nós. Vocês vão admirar a glória do Senhor. Bendirão o nome dele quando ele vier entre as nuvens. Aí ele diz, por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Amados, eu preciso confessar uma coisa para vocês. É tão bom quando tem pessoas orando por nós. Olha, eu não estou dizendo que é bom você ser um crente 6 horas, sabe? 6 horas por mim? Não. Eu estou dizendo que é bom ter cobertura espiritual. E é muito melhor ainda ser um cristão que tem contato com Deus. Tem um louvor que os antigos cantavam assim, ó. Guarda o contato com teu Salvador. Não tá mais na moda cantar esse louvor. Pelo menos para vender não tá mais não. Mas tem muitas igrejas que cantam esse louvor. Guarda o contato com teu Salvador. E é muito lindo quando você tem uma cobertura espiritual, tem um pastor que ora por você, que jejua, uma pastora que busca por você, as igrejas que tem pastora, ter obreiros que estão com os joelhos dobrados, irmãos em Cristo Jesus intercedendo pela sua vida, como o apóstolo Paulo intercedia pela vida dos Tessalonicenses. Mas é muito melhor ainda quando você tem uma vida de oração.
Quando você tem intimidade com Deus, que você busca, então a coisa fica melhor ainda. Você está coberto e você também está buscando. Então a coisa fica esplêndida. Pois ele diz, por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Então, é muito bom quando você recebe oração para se tornar digno da vocação. E por onde eu me torno digno? Pelo ouvir da palavra, como esta palavra que você está ouvindo, e colocar em prática e deixar o Espírito Santo gerar dentro de você um novo coração, um novo homem. Amém? O versículo 12. E para que tudo isso? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim? Eu vou ser glorificado nele? Exatamente. Cristo será glorificado em nós quando nós perseverarmos com fé em meio a perseguições, a tribulações, sabendo que não estamos desamparados e que também não estamos excluídos das bênçãos terrenas, mas acima de tudo isso, existe uma promessa espiritual, uma promessa celestial. Há um alívio para a minha vida. Quando? Quando ele se manifestar. Olha, até lá nós vamos ser processados. Até lá nós vamos ser criticados. Até lá vão dizer, vocês não podem estar aqui. Vocês não deveriam estar aqui. É assim. É assim. É? Ó, é interessante. Deixa eu comentar algo aqui. É interessante. Ninguém diz assim, ó, o espírita não pode ser um ministro. O espírita não pode ser um político. Ninguém diz isso. Ninguém diz assim, ó, o umbandista não pode ser um político. Ninguém diz isso. Mas um pastor e um padre tem que ficar no púlpito, não pode ser. É interessante que eles não querem que nós ocupemos os espaços. Por que eles não querem que nós ocupemos o espaço? Porque aonde a luz de Deus está através da vida de um cristão, algo diferente acontece. Quando há verdadeiros cristãos no lugar, o poder de Deus se manifesta naquele canal. Qual é o canal? O cristão. Não é um cristão que é poderoso, é o poder de Deus que manifesta nele. Então o mundo quer colocar você ali, ó. Nós não reservamos, guardamos para vocês um local, fica ali. Não, fica ali nada. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Você pode ser médico e cristão. E você tem que ter liberdade. Claro, respeitando sua profissão, de poder expressar sua fé. Você pode ser advogado e cristão. Você pode ser um político e cristão. Você pode ser um policial e cristão. Respeitando os ornamentos do teu serviço, qual é o problema de ser? E qual é o problema, se isso não infringe nada, de manifestar a tua fé? Sim ou não? Mas eles não querem que nós estejamos lá para que Cristo não seja glorificado através das nossas vidas. Por isso, vamos sofrer sim perseguição e tribulação. Quando que vai terminar, pastor? Enquanto isso, seremos processados, seremos caçados, seremos ridicularizados, teremos que lutar contra aborto, contra isso, contra aquilo, contra a ideologia. Teremos que suar a camisa, jejuar, orar. E não vai ter trégua. Deus vai dando vitórias para nós na terra, mas não vai ter trégua, meu querido. Não vai ter trégua. Quando que vai ser o alívio? Quando Cristo se manifestar entre as nuvens. E é para isso que sofremos. Para que nós sofremos? Para que sofremos? É o título dessa mensagem. Sofremos para que Cristo se manifeste em nós. E neste sofrimento nós nos tornamos dignos do reino de Deus. Não desista. Não abandone tua fé. Não tenha vergonha de dizer, eu creio em Cristo. Ele é o único caminho. Ah, o outro está dizendo que tal um é o caminho. O outro diz que, sei lá, o outro negócio é o caminho. Deixa eles, cada um na sua liberdade. E você na tua liberdade poder dizer, Cristo Jesus é o único caminho. Foi o único de todas as religiões que a gente conhece que deu a vida. Não é uma guerra de religião. Não é uma guerra, não é para você ficar batendo boca, discutindo. Respeita a todos, mas não cale-se. Manifesta a tua fé com muita humildade, cheio do poder do Espírito de Deus,
Porque todo o nosso sofrimento tem uma recompensa. Quando ele manifestar entre as nuvens, então seremos aliviados. Enquanto isso, vamos passar por perseguição e por tribulação, mas Deus está conosco. Ele é o nosso vingador. Não abandone tua fé, meu querido. Não abandone tua fé, minha querida. Deus tem vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês por poder estar participando aqui comigo. Lembrando, esta palavra não pode ficar só para você. Compartilhe ela com mais pessoas. Envie esta live, envia o link. É só aqui um botãozinho, tá escrito compartilhar, clique e manda lá para a turma. Ah, pastor, mas se eu mandar vai ter gente que não vai gostar. Tem problema não. Estamos aqui para isso. Pra gente que gosta, pessoas que não gostam. Ué, quem tá na chuva é pra se molhar, sim ou não? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que dá like, tem gente que dá dislike. Tem gente que gosta do jeito do pastor, tem gente que não gosta. Tem gente que acha que o pastor é muito direto. Tem gente que acha que o pastor poderia ser mais direto. É assim a vida. Mas se você ajudar esse canal a crescer, nós vamos descobrir os que não gostam, mas também vamos alcançar os que vão gostar. E não é uma questão de gostar, é uma questão de ser tocado por Deus e transformado pela mão poderosa do Cristo Jesus. O Espírito Santo tem o poder de convencer o mais sujo pecador dos seus pecados. Ele só precisa que você jogue a semente no coração. Então compartilhe esta live, tá bom? Hoje, quarta-feira, 10 da noite eu encontro vocês novamente na oração. Ali eu quero orar pela tua vida e juntos, orando ao Senhor para que nos dê força para suportar toda a perseguição e tribulação. Um beijo e um abraço especial de quem te quer muito bem e até às 10 da noite. Fique na paz, fique com Deus. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.